No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia, são 10 horas e 22 minutos, nós estamos começando agora mais um programa Antena Ligada. Vamos fazer o programa juntos? É assim que a gente começa todos os dias, todas as manhãs aqui pela radiotrabalhador.com.br, onde a gente faz aqui um bate-papo, uma roda de conversa com você que está aí do outro lado, pelos nossos canais de áudio e de vídeo, aqui pelo nosso canal do Facebook também. Eu quero trazer alguns assuntos aqui para você conversar com a gente. Na semana que vem, preste atenção, hein? Quarta-feira da semana que vem, dia 24, estarão presentes em Brasília mais de 10 mil indígenas de todas as etnias do Brasil que vão ocupar a esplanada dos ministérios. Gravou? Copiou? 10 mil indígenas de todas as etnias do Brasil vão acampar em Brasília na semana que vem. É o acampamento que é chamado Terra Livre. E você sabe por que é que os indígenas vão para Brasília? Vai fazer o que lá? Você sabe? Vai saber no programa de hoje, já na sequência, quando eu apresentar os nossos convidados para você. O assunto é muito sério. Então se liga aqui com a gente. No programa de hoje também, vamos falar sobre a questão do salário mínimo, que foi aprovado aí, a proposta do governo foi colocada, o Congresso vai analisar, e o salário mínimo que depois de 15 anos sendo reajustado um pouquinho acima da inflação, o salário mínimo saiu de cerca de $70, chegou a quase $300, e agora a proposta do atual governo federal, o salário mínimo, ele vai ser reajustado somente pela inflação, e ele vai começar a ser achatado, ou seja, o trabalhador, a trabalhadora que ganha baseado no salário mínimo, um salário, 2, 3, vai sentir lá na mesa, no dia a dia, o achatamento do mínimo, se for aprovado da forma que o governo federal apresentou. Além de tudo, tem um outro assunto importante que vamos falar aqui hoje também, que é a medida provisória 870. Você sabe desse assunto? Não? Então venha comigo, vamos fazer o programa juntos, saber de todos esses assuntos e de outros assuntos que você vai trazer aqui para a gente. Meu bom dia hoje, aqui na Rádio Trabalhador, aqui no nosso programa Antena Ligada, começa com a cientista social, ela que é mestre em Direitos Humanos, a Joana Porto. Joana Porto também é da etnia Guajajara, ela que é do Piauí, está aqui no programa hoje com a gente, e ela vai falar com a gente sobre o acampamento Terra Livre. Deixa eu cumprimentar a Joana aqui, mostrar o microfone, né? Ao vivo é assim, o microfone deu um probleminha aqui. Enquanto o William regula o microfone, daqui a pouquinho a gente dá um bom dia aqui para a Joana, vamos só, em estúdio comigo também o Dom Vandil, bispo primaz da Igreja Católica Anglicana, também é o convidado de hoje, e a Teca, que é a Terezinha de Jesus Aguiar, ela que é diretora de assuntos jurídicos do Sintfesp Goiás e Tocantins, e é também diretora da CNTS CUT. Tudo certinho aqui, William? Vamos lá, então? Joana Porto, cientista social, bom dia para você. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Por nada. Eu quem agradeço a oportunidade de ter esse momento de fala. Joana, nós estamos assim, muito curiosos para saber deste grande evento que vai acontecer em Brasília na semana que vem, começando na quarta-feira, seguindo até o dia 26, acampamento Terra Livre. São esperados cerca de 10 mil indígenas de todo o Brasil que vão para Brasília, é isso mesmo? Isso. O acampamento Terra Livre já acontece há 15 anos, né? Essa já é a 15ª edição. Sempre acontece na esplanada dos ministérios, lá em Brasília, em que indígenas do Brasil inteiro montam um acampamento para tratar sobre questões indígenas, né? Sobre como que está a questão das políticas indígenas no Brasil. E esse ano tem um diferencial do acampamento Terra Livre, porque ele vai acontecer dentro de um contexto em que foi feito todo o desgaste das políticas indígenas no Brasil,
né? Logo depois da posse do atual presidente, Jair Bolsonaro, ele já edita a lei MP 870, que nada mais é o desmonte da FUNAI. Então, para quem não conhece sobre indígena, mas já deve ter escutado falar sobre a FUNAI, que é que foi, né? Hoje não tem, que foi um dos órgãos principais que mais apoiou e deu mais amparo para a questão indígena no Brasil. E foi desmontado esse órgão, né, logo no primeiro momento da posse dele. Os primeiros atos do governo Bolsonaro. Dos primeiros atos, né, foi fazer isso e, assim, não era esperado, mas já era de se esperar, né, que o governo do Bolsonaro agiria dessa forma com o que diz respeito às questões indígenas. E aí ele transferiu a FUNAI, ou seja, extinguiu a FUNAI e transferiu a FUNAI do Ministério da Justiça, né, que já não existe mais a FUNAI vinculada ao Ministério da Justiça, ao ministério que hoje a atual ministra Damares Alves cuida, né, que é o Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família, né, e essa medida, ela retirou todas as atribuições de demarcação de terra indígena. Por que é importante para a gente ter essas demarcações? Somos somos povos originários do Brasil, né? Então, nada mais do que justo toda essa terra ser nossa. Então, foi colocado situações para que demarcassem essas terras, para que a gente tivesse esse amparo legal de fazer toda a tradição do povo indígena, que é caçar, a pesca, a colheita, né? Toda a estrutura que com a demarcação também, estando as terras demarcadas, inclusive, diminuiria os conflitos entre os indígenas, fazendeiros, latifundiários. Sim. Estando demarcado, cada um saberia onde é que é seu, e não fica esses conflitos que levam à morte de tanta gente, não é? Na verdade, é uma forma, a demarcação ela acontece para poder dar esse amparo para a pessoa indígena, né? Nessa terra ninguém entra e você está amparado pela Justiça Federal. Se acontecer alguma coisa, a Polícia Federal vai intervir. E hoje, o que era a antiga FUNAI, ela está vinculada ao Ministério da bancada, que quem cuida é a bancada ruralista. Ora, imagine a bancada ruralista cuidando de indígenas nesse país. Como que fica a nossa situação, né? E aí entregou para essa secretaria, né, entregou a FUNAI para essa Secretaria de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, de Pecuária e Abastecimento, que chama MAPA, que é sob o comando da bancada ruralista que eu acabei de falar. E logo depois desses atos, né, que aconteceu com... Quer dizer que os ruralistas que estão cuidando das questões indígenas no Brasil. É por isso que tem acontecido diversos ataques às comunidades, às terras indígenas. A gente não tem mais a certeza de que nossas terras serão demarcadas, e com aquilo a gente tem a tranquilidade de viver, de criar os filhos nas aldeias, de implantar escola indígena na aldeia. Então, quando a gente fala sobre rompimento, silenciamento da questão indígena, a gente fala de tudo isso. É a educação indígena, é a saúde indígena. Inclusive, logo depois que aconteceu essa série de ataques, né, ao povo indígena, o ministro da Saúde, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele anunciou mudanças no atendimento da saúde indígena, né, objetivando essa municipalização, né, obviamente para desmontar a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas, né, que é a política que nos atende, né, levando à extinção do subsistema de saúde indígena. Por que existe esse subsistema de saúde indígena hoje no Brasil? Esse subsistema ele existe para que dê mais possibilidades para a pessoa indígena ter atendimento quando precisa. Uma mulher que está grávida e vai ganhar neném, uma mulher indígena que vai ganhar neném, e que ela possa ter um atendimento diferenciado, um atendimento na aldeia, para que não possa acontecer outros tipos de atrocidade. Com essa municipalização, a gente não tem mais esse direito, foi mais um direito rompido, mas a boa notícia é que não conseguiu, foi revogada a partir das nossas lutas diárias, do nosso povo, da militância, e eu estou falando tudo isso para quem está nos ouvindo e para vocês aqui também, para falar sobre a importância de participar do acampamento Terra Livre.
enquanto estudantes, enquanto militantes da causa indígena também, né? Hoje nós somos cerca de 50 pessoas na Universidade Federal de Goiás, indígenas, e que estamos precisando ir para o acampamento Terra Livre. Até o momento a gente tem uma van com 15 lugares e somos 50 pessoas. E também eu fiz todo esse abordamento dessa história, desse contexto, em que contexto vai acontecer o acampamento Terra Livre, para falar da importância nossa de estar junto, para a nossa formação acadêmica, para a nossa formação social também, como estudante indígena dentro da universidade. Sobretudo como cidadãos brasileiros, não é? Sim, porque cidadãos brasileiros e povos originários também, né? Claro, perfeitamente, porque pelas declarações aí do presidente, parece que índio, viu, Teca? Já vou apresentar aqui a Teca, a gente está ouvindo aqui essa explanação tão boa, né, Teca? A Terezinha Aguiar, Terezinha de Jesus Aguiar, ela que é diretora de assuntos jurídicos do Sintfesp Goiás e Tocantins e também da CNPSS da CUT Nacional. O governo Bolsonaro se refere a, por exemplo, negros, indígenas, como se fossem pessoas que não têm direito de estudar, não têm direito de trabalhar, comprar lá o seu carrinho para fazer as suas atividades, não têm direito de se formar. Então, assim, são povos originários, como disse aqui a cientista social Joana Porto, ela que é indígena, né? E que tem mestrado, inclusive, né? Tem mestrado, inclusive. Então, você imagina que o governo se refere aos cidadãos brasileiros como se uns podem e outros não podem. Ô, Terezinha, bom dia, obrigado por você estar aqui com a gente. Bom dia a todos, bom dia, Joana, bom dia Doutor Vandil e Roberto, enfim, Willy. Falando dessa demanda indígena, e a gente tem que lembrar que quando os europeus chegaram ao Brasil, os povos indígenas estavam aqui no seu contexto, e aqueles que eram donos dessa terra, dessa imensidão de Brasil, e cuidavam dessa terra, sem nenhuma arrogância, sem nenhum desejo de desmontar ou depredar o Parque Nacional, que era o Brasil. E, aos poucos, isso foi acontecendo, e agora, a ponto de não demarcar essas terras, e é uma briga longínqua de anos, de 1.500 anos. E é muito pouco Joana? inteligente, né, Teca? Porque se não demarcar, vai aumentar conflito. Então, Fazendeiro, grileiro, vai querer entrar nessas terras. O que os povos indígenas querem é mais do que direito. Eles querem respeito. Exatamente. Respeito e o desejo de estar na sua terra, com a sua cultura, trabalhando e ali fazendo o que tem que ser feito por esse país, né? Então, acho que é um absurdo o que está acontecendo. Nós da CUT, nós dos sindicatos urbanos e rurais, nós temos que abraçar essa causa. Terra Livre é uma campanha que já tem 15 anos, como a Joana já colocou. É uma luta diuturna, não é pequena, não é de hoje, e os índios foram dizimados ao longo de sua história, e hoje nós ainda temos esse povo que luta braviamente como o nome do nosso estado povos aqui, originários. o nome do nosso estado de Goiás. Tem gente que até hoje não sabe qual a origem do nome. Não é verdade? Estado de Goiás, bonito estado, né? Goiás é bonito. Qual que é a origem do nome? Goianásia. Dos indígenas Goiás. Dos indígenas. O Goiás, a gente pegou de empréstimo. E o que foi que aconteceu com os indígenas que deram o nome ao estado de Goiás? Isso que você está falando. Foram dizimados. Nós estamos aqui, Joana, para abraçar essa causa. Eu acho que não se trata assim, de manifestar apoio, mas arregaçar as mangas e trabalhar com os povos indígenas essa atividade que se realizar em Brasília. Deixa eu cumprimentar também o nosso outro convidado que está aqui, nosso
Dom Orvandil, bispo primaz da Igreja Católica Anglicana, editor do blog Cartas Proféticas e também presidente do Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo. Bom dia, Dom Orvandil. Salário mínimo achatado e acabando com política que diz respeito aos indígenas do Brasil. A minha saudação a todos, a todas, com sofrimento, apesar de muita esperança e energia para a luta. Eu queria entrar um pouquinho nessa questão aí, em que a Joana levanta com muita propriedade, muita angústia, a questão dos indígenas, que também nos interessa. Interessa a nós, como cristãos progressistas, e interessa a nós como lutadores contra o neoliberalismo. A Joana falou que é a questão de direitos e tal, né? E mais do que isso também, né? O direito é uma manifestação do fenômeno. O que está por trás é que, na verdade, invadir as terras, derrubar as árvores, poluir as águas, enfim, é destruir a própria essência da vida dos indígenas. Indígenas, aliás, não é índios, o correto dizer, né? Indígenas, né? Que índio, porque o pessoal lá pensava que o Pedro Álvares Cabral tinha se perdido e caído nas Índias, né? Não, é indígenas, né? Os indígenas, eles precisam, é uma questão cultural, eles precisam da sua água, eles precisam do seu espaço para caçar, eles precisam dos seus rios para pescar, enfim, eles precisam, não é questão só de respeito aos direitos humanos e tal, é uma questão de compreensão da realidade deles. Uma realidade milenar. Quando aquelas malditas caravelas perdidas do português Pedro Álvares Cabral chegaram aqui, eram 7.200.000 indígenas. Hoje, acho que não temos 200 mil indígenas. Não temos 200 mil. Não, já é bem menos do que isso. É bem menos, quer dizer, genocídio total. Agora se discute muito a questão do Holocausto na Alemanha pelo nazismo, né? Na Alemanha se matou cerca de 6 milhões de judeus. Na América Latina, e o Brasil está aí dentro, se matou 160 milhões de indígenas. Então a questão é séria. Esse é um ponto. Outro ponto que a gente tem que colocar, e que a gente trabalha no Congresso de Luta contra o Neoliberalismo, são os grandes interesses que estão por detrás disso e que Bolsonaro representa. Ele é um representante do neoliberalismo? Ele é um representante extremado, mais atrasado e mais perverso do neoliberalismo, para aplicar essas políticas que ele aplica, né? De invadir as terras, invadir as matas, invadir as águas, que ele diz que não tem que ser dos indígenas, mas ele diz que tem que ser de quem? Tem que ser dos grandes grupos internacionais. Não, ele fala que tem que ser do povo brasileiro, mas na verdade é de quem? Dos grandes grupos internacionais. Que invadem a Amazônia para roubar a biodiversidade, roubar as matrizes que... Então, seria por isso que o próprio governo Bolsonaro diz que quer explorar a Amazônia com a ajuda dos Estados Unidos? Ele diz que quer fazer parceria. Falei parceria. Parceria, que na verdade é submissão, né? É peão dos Estados Unidos para roubar a Amazônia, que já vem sendo roubada há muitos anos, né? Há muitos anos. A ditadura se implantou no Brasil em 64 para ajudar a roubar a Amazônia. E de lá para cá, a Amazônia, com alguns rasgos de apoio do governo Lula, governo Dilma, vem sendo sempre roubada, assaltada, e os indígenas assassinados. Eu queria que você falasse um pouquinho depois de eu cumprimentar aqui, o Joaquim Pinheiro com a gente, o Márcio Mendes, a Shirley Maria, quem mais? Gilson, Flávia Torres, Jackson Leal, o Carlos Júnior Martins fez o seguinte comentário: os povos indígenas, unidos na luta com os trabalhadores do campo e da cidade, irão derrotar o bolsonarismo e essa política de destruição da vida. Achatar o salário mínimo é um projeto neoliberal, e por quê? Sem dúvida, achatar o salário mínimo está dentro de toda a política macroeconômica adotada pelo Tchutchuca Paulo Guedes e pelo capitão Jair Bolsonaro, exatamente para destruir as forças dos trabalhadores. Esse golpe que começou em 64, que acabou na eleição de Bolsonaro,
foi justamente para vencer a classe trabalhadora, que vinha se levantando, vinha se afirmando, e não só a classe trabalhadora, mas os oprimidos, de modo geral, incluindo aí os indígenas, os quilombolas, os negros e negras, as mulheres, enfim, toda esta gama de oprimidos no país. Então, na verdade, é uma luta de classes. E achatar o salário mínimo está dentro da luta de classes, porque isso é a favor do mercado. Quanto menos dinheiro para os trabalhadores, mais para o mercado. Quanto mais dinheiro para o mercado, menos dinheiro, menos distribuição de renda para os trabalhadores em forma de salário. Então, essa é a grande sacada, né, do Bolsonaro, que tira lá, por exemplo, o Congresso aprovou, mesmo o governo do vampirão Michel Temer, aprovou 1.006 para o salário mínimo, o Bolsonaro entrou no governo e baixou para 998. Estava aprovado um salário acima de R$1.000, já estava aprovado. 1.006, mas por uma decisão do próprio presidente, ele baixou para R$998. Isso. Parece pouco para cada um. Mas junta isso para ver quanto o mercado ganha em cima disso. Você falou uma coisa importante, pouco nada. Ô, William, abre aqui para você que está acompanhando a gente. Alô, Goiânia e região metropolitana. A passagem de ônibus pode aumentar hoje, viu? Vai para 4h30. O pessoal está se preparando, já está numa reunião aí à tarde. E está assim, ó, a Câmara que decide esse aumento da passagem de ônibus, eles falam que vão reunir hoje, amanhã, depois... E aí a imprensa fica, que dia que é, que hora que é essa reunião, para a gente cobrir e falar qual que é o resultado dessa reunião. Deve ser hoje, na boquinha do feriado, se não for hoje, no máximo amanhã, e vão aprovar. E qual a melhoria do transporte coletivo? Melhoraram aí alguma coisa do transporte coletivo? Segurança, higiene? E a segurança não é só ter o guardinha lá prestando aquele atendimento contra furtos e roubos, não. A segurança como um todo, as plataformas destruídas, ônibus de péssima qualidade, lotados, melhorou alguma coisa? Pois é, estão reunidos lá para aumentar o ônibus em Goiânia e região metropolitana para 4h30. Depois a gente traz essa informação aqui. Programa Antena Ligada de hoje recebe em estúdio a cientista social Joana Porto, ela que também é mestra em Direitos Humanos. Joana, no começo aqui, aliás, nos bastidores, quando você chegou, eu perguntava para você, você falou só do Piauí, é isso mesmo? Isso. E o Piauí, você contava que é um dos estados brasileiros que tem mais índios. E tem uma situação lá, como é que é? Fala um pouquinho para a gente. Temos um contexto hoje no estado do Piauí que é o não reconhecimento do povo indígena do Piauí. Tanto que o nosso lema lá hoje no Piauí tem índio sim. Né? Só no ano passado, a FUNAI, da região Nordeste, reconheceu os indígenas do Piauí. Imagina a quantidade de anos que antepassaram de lutas, né? Porque o que se falavam sempre era que não, todos os indígenas do Piauí morreram, não existe nenhum, e não é verdade, né? Temos lá a comunidade Tabajara, de Taquatiara e os Tapuias, temos os Gamelas, localizados no sul do Piauí, e os Cariris, que são localizados também no sul do Piauí. E esse contexto, ele apareceu a partir do silenciamento dos povos indígenas daquela região. Ora, o nome Piauí, ele já fala muita coisa. Piau, do peixe, que tem muitos rios no estado do Piauí, e o I, de índio, né? Porque hoje não mais, né? Mas era um dos estados do Brasil mais populoso indígena, porque o Piauí ele está ali na zona da mata. Então, todos os indígenas que queriam passar para o Maranhão, que vinham do Ceará, que queriam passar para o Maranhão e do Maranhão para o Ceará, eles usavam o Piauí como pouso, né? Os indígenas itinerantes, nem era esse nome que eu queria falar. E eles tinham o Piauí como pouso, né, por ser um estado banhado por vários rios, por ter uma área verde muito grande, e só ano passado que a gente teve esse reconhecimento no estado do Piauí. Quando você fala silenciamento, o que é o silenciamento? Se a pessoa falasse que era indígena, acontecia alguma coisa? Sim, lá no Piauí, hoje quando a gente conversa com os indígenas mais antigos, né, eu tenho o cacique Henrique, que ele é tabajara, e ele sempre conta essas histórias pra gente, né? Ele fala que a mãe dele,
a avó dele, perdão, foi pega junto com a irmã dela, né? Foi colocada dentro de um quarto e ela foi estuprada por várias e várias vezes até que conseguisse povoar a região que eles moram hoje, que é ali a região de Piripiri, a região de Pedro II, Lagoa de São Francisco, né? E quem falasse que era indígena no Piauí morria. Os fazendeiros, né, grileiros, capitães do mato naquela época, não sei, eles vinham e falavam, então existia então, o indígena era obrigado a dizer que não era indígena. Que não era indígena, e aí por onde vinha esse silenciamento? Esse silenciamento ele acontecia de diversas formas, sobretudo com o embranquecimento da raça indígena. Então aquele homem indígena, para ele conseguir sobreviver por muito tempo, ter um trabalho digno, ele casava-se com uma mulher branca e vice-versa. Né? Então acontecia esse silenciamento de diversas formas. E é muito cruel o processo do indígena piauiense no Brasil, porque é pouco conhecido. Eu sofri várias críticas na universidade quando eu falei que era indígena piauiense, né? Várias pessoas me questionam, ora, mas no Piauí tem índio? E aí é uma situação bem desgastante ficar falando sobre isso, sobre eu não ser indígena ou eu ser indígena, se eu me auto-reconheço como indígena, né? E quando eu estou preocupada mais com o meu lugar de fala do que conseguir algum benefício enquanto uma mulher indígena, né? Nesse contexto que o indígena piauiense está inserido hoje. Interessante demais, né? A gente conhecer... o Brasil não conhece a história contada pelos brasileiros, inclusive pelos indígenas, que está aqui a Joana levantando esses dados importantes. Eu fiz essa pergunta para que você que está nos assistindo, está nos ouvindo, para que vocês percebam que nós não conhecemos a história do Brasil. A gente só conhece a história do Cabral lá, né, Dorvandir? Uhum. Só aquela historinha bonitinha, contada, todo mundo é amiguinho, não sei o quê. E a história real dessas populações é muito complicada. Assim como é complicada hoje, a história real de cada brasileiro e brasileira... Olha só, história real de cada brasileiro e brasileira que tem que viver com um salário mínimo achatado do governo, que é a proposta que está aí, que deve ser aprovada, reforma da Previdência, né, Teca? Sim, mas voltando um pouco a essa questão do indígena e a questão que você aborda bem, que é a história. Todo fato tem duas versões, no mínimo. E essas duas versões, elas são a oficial, aquela que está nos livros, que é contada de acordo com quem escreve e edita esse livro, que é quem está no poder, né? Sua visão aquele que está de no poder. Mundo, e a história que a gente chama, sim, é quem está no poder. Quem quer contar essa história são o que a gente chama de vencedores. E a história que é o outro fato, outro lado desse fato, dos vencidos. E Joana coloca muito bem como que ocorreu a história dos povos indígenas do Piauí, né? E aí é uma história muito dolorida, né? A história que nós colocamos, a história dos vencidos. Então, é preciso atentar que quando alguém, ou quando você lê um livro, você tem que ter um olhar crítico. Quem é? E perguntar primeiro, quem está lendo? Quem escreveu esse livro? De onde escreveu? Quem escreveu esse livro? Esse fato vem de onde? Interessa a quem? Todo livro que você lê, nós temos. Você está vendo uma notícia na televisão. Quem é que está passando essa Teca, notícia? você falou muito bem sobre o quem, né? E a reforma da Previdência que está proposta? A reforma da Previdência, que tem toda uma história lá atrás, na Alemanha, tem a história aqui no Brasil, que foi uma política em que os trabalhadores criaram as suas caixinhas de pensão e aposentadorias para se resguardar, se guardar das intempéries que naquele momento acontecia com os próprios trabalhadores, trabalhando 16 horas, 18 horas. Os filhos, os pais levavam os filhos para ajudar na produção, levavam as mulheres para ajudar mais nessa proteção. E essa
política de proteção social e que também é uma política de distribuição de renda, está sendo agora vilipendiada, está sendo estornada, estragada, tudo o que você pode pensar com essa medida provisória 06, em que trata da reforma da Previdência. É bom lembrar, e é aqui que a gente diga, que 70% dos municípios brasileiros, a economia da bodeguinha, de quem vende o polvilho, de quem está lá na feira vendendo alface, gira em torno da Previdência Social, bem na data em que recebe os seus benefícios. E, no entanto, o governo quer acabar com isso. Quem financia a Previdência? Trabalhadores, empregadores e o Estado brasileiro, nas suas diversas rubricas em que tem destino para isso. Eles já roubaram, Roberto, dessa parte que é do governo federal, desse governo federal, 30%, que é o que a gente chama de DRU, desvinculação, que desvinculou parte desse dinheiro. Na prática, essa desvinculação aqui, o governo fica autorizado a ir lá no caixa do dinheiro da Previdência pega 30%, e pega 30%. E gasta como ele quer, com quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Mas aí não pode fazer isso, o governo faz isso. Não, é legal, isso desde 94, com o Fernando Henrique, lá atrás. Ele já precisava desse dinheiro, ou dizia que precisava, para garantir os investimentos que ele gostaria de fazer, ou ele faz, por conta própria. E aí é na relação do toma lá, dá cá. Como é que é essa relação? Você vota nisso que eu te dou aquilo, eu te dou tanto. Então, essa relação, né, com esse recurso... Com esse recurso pode pegar, aprovar verba para deputado, aprovar a reforma da Previdência? A gente faz tudo que então, eles peraí, querem. Deixa eu ver se eu entendi, que eu não estou entendendo mais nada. O governo tem uma DRU aí que tira 30% do caixa da Previdência, para usar como quiser. Aí o próprio governo tira o dinheiro do caixa da Previdência para distribuir para os deputados nas suas emendas parlamentares, para os deputados votar pela reforma da Previdência, que vai tirar a aposentadoria do povo? Pode acontecer isso? Acontece. Não só pode, como acontece. E agora, de acordo com isso, vai primeiro desmantelar toda a economia de mais de 3.700 municípios no Brasil. Vai desmantelar o financiamento da Previdência Social, em que tem os empregadores e o próprio Estado brasileiro nesse financiamento dessa política de proteção social. E o trabalhador vai autofinanciar a sua aposentadoria. E o trabalhador dá conta de autofinanciar a aposentadoria? E o pior não é isso. O pior de tudo é que esse dinheiro que vai ser descontado do seu salário, em torno de 10% é o que eles estão programando, quem vai gerir esse valor vai ser os banqueiros. Inclusive, os bancos privados? São os bancos privados. Inclusive, o próprio Guedes, que é dono do BTG Pactual, pode ser um dos agraciados por essa gestão desse fundo. Estou dizendo pode. Então, nós estamos aqui, nós precisamos unir forças, unir cada vez mais. As centrais sindicais já estão unidas para isso, né? E nós aqui, junto com os religiosos, junto com os indígenas, trabalhadores rurais, todas, nós devemos garantir, Joana, garantir que essa reforma não passa. Ela não pode passar. E tem muito mais coisas. Por exemplo, o benefício assistencial.
eles estão concedendo um valor que tem um valor definido de R$ 400 para quem tem 65 anos. Menos que o salário Isso, mínimo? menos do que o salário mínimo. E só chega no salário mínimo quando a pessoa completar 70 anos. Então, mas é muito pior do que a realidade hoje, então. Muito, muito, muito. Nós estamos vivendo um momento em que tudo está reservado para os mais ricos. Deixa eu fazer uma pausa aqui, querida Teca Terezinha. Vitória do Sindsaúde Goiás. Atenção, vitória do Sindsaúde Goiás, bem rapidinho, ó. Sindsaúde pressionou, fez caravana, fez passeata, fez assembleia, chamou o prefeito na parede e senador Canedo. Alô, senador Canedo. Prefeito assina acordo pelo fim da greve. Tá aí, ó. Foi ontem, os servidores municipais de senador Canedo deliberaram pelo fim da greve. Após 6 dias de paralisação, o prefeito Divino Lemes, que é do PSD, assinou o acordo de negociação se comprometendo a atender às reivindicações do funcionalismo público, encerrando a greve. Então, a greve foi encerrada e, basicamente, é plano de carreira, condições de trabalho. Parabéns ao Sindsaúde Goiás. Dom Vandil, são tantos assuntos importantes que foram colocados nesta mesa, que estão sendo colocados, obrigado a você que acompanha aqui o nosso canal, que a gente fica perplexo, né? O governo promete dar uma organizada no país e cada dia desorganiza uma área. Colocar, por exemplo, os indígenas para serem geridos por basicamente latifundiários e sob a batuta de Damares, aquela da goiabeira. Pois é, o verbo organizar, né? A gente precisa sempre alcançar a compreensão de que este governo, eu não gosto muito da palavra governo aplicada para Bolsonaro, mas vamos chamar assim de governo, vamos ser respeitosos, né? Esse governo Bolsonaro que aí está é o mesmo governo que acontece no Chile, neoliberal, com eleições manipuladas, é o mesmo governo Macri que está na Argentina, que está hoje colocando na rua da miséria e da pobreza milhares de trabalhadores que vêm perdendo seus empregos e onde também há reforma da Previdência. E assim na Colômbia, em toda parte onde a direita vem ocupando espaços em favor dos grandes interesses dos Estados Unidos. Então, esse governo Bolsonaro, ele vem organizar o Brasil, vem organizar a economia, mas como muito bem disse a companheira Teca, vem organizar para atender uma minoria. O projeto deles é o seguinte: vamos atender 80 milhões de brasileiros, nós somos 110. Quantos sobrarão aí? Vai ficar muita gente fora, hein? 230 milhões de brasileiros. Não, 200. Só foi mais 100, 130. 130 milhões de brasileiros ficarão fora. Já começaram. Né? Já começaram. Eu tenho aqui diante de mim, está publicado aqui na mídia online, uma carta aberta do povo de Deus para a Páscoa de 2019, que foi editada por padres, leigos, leigas, religiosos de uma igreja Povo de Deus em movimento, que é a partir dos pobres, a teologia da libertação, e que denuncia claramente esta situação de quem está por detrás dessa chamada organização do país. Na verdade, Roberto, nós estamos em guerra. E este governo que aí está, ele assumiu para colocar o país em guerra. Eles estão atacando tudo e a todos. Os indígenas, a classe operária, principalmente a classe trabalhadora, o empresariado nacional realmente produtivo, que prioriza a produção e a distribuição de renda antes do rentismo. Eles estão atacando o judiciário, eles estão atacando o Congresso Nacional, eles estão atacando tudo para acabar com o país. O Cláudio que está aqui com a gente, o Cláudio é o assessor de comunicação do Sintfesp, apresentou o programa aqui na semana passada. Eu tive um piripaque aqui, saí correndo, o Cláudio salvou aqui. Obrigado, viu, Cláudio? Um abraço sempre
pelo carinho. Maísa Lima nos bastidores, a jornalista. Cláudio passou aqui agora, acabou de... Ó, Dorvandio, essa aqui, ó. Caminhoneiros marcam greve para 21 de maio, se diesel subir. Então, os caminhoneiros já estão se organizando aí para uma nova paralisação nacional, dia 21 de maio, quando completa um ano da greve que abalou o governo Temer em 2018, o movimento vai acontecer se as reivindicações deles aí não forem levadas a sério pelo governo Bolsonaro. Tá vendo aí, né? Já tá pintando uma greve geral de caminhoneiro, passagem de ônibus sobe para 4h30 de hoje para amanhã, hein? A aposta é essa, a gente acompanha aqui. Os professores da Federal também estão anunciando greve. A Joana está trazendo a informação Federal já estão querendo anunciar greve. que o setor da educação federal também já está pensando em greve. Dorvandio, conclua o seu raciocínio, por favor. Entrando aqui pela essa questão do nocaute, né, que se chama, parada dos caminhoneiros, como é que é o nome? Paralisação. É local porque quem faz são as transportadoras. São as transportadoras. Aí tem um indício importante que a gente precisa pegar. Os caminhoneiros fizeram uma parada no governo Temer e essa parada foi manipulada pelo grupo de Bolsonaro, em apoio a Bolsonaro. E o que está vendo agora? Uma greve, uma parada contra Bolsonaro agora. O que significa isso? Uma decepção dos apoiadores de Bolsonaro com o próprio Bolsonaro que eles ajudaram a eleger. Por que decepção? Porque Bolsonaro brigou com todo mundo para defender o Bibi. Quem é Bibi? O primeiro-ministro de Israel. Para apoiar o Bibi e para apoiar o Trantran. Trantran O Trump. Tudo puxando o saco do imperialismo internacional no massacre ao país. Contra quem? Contra todo o mundo asiático, todo o mundo árabe. Que são os grandes consumidores. Veja só, o nosso amigo aqui, estava aqui, o Eliseu, outro dia, ele fez um levantamento, depois até produziu um artigo que está no meu blog, cartasproféticas.org. Né? Produziu um artigo com aquelas informações que ele deu, eu fui pesquisei mais. Né? Só os países árabes, como por exemplo, o Egito, o Irã, o Iraque, Líbia, enfim, só os países árabes compram muito mais do que Israel e Estados Unidos. Ou seja, o comércio do Brasil é muito mais forte com esse povo. Com esses povos, né? Com esses países, com essas nações, que consumiam muito mais. O Bolsonaro mandou eles para os quintos dos infernos. E os caminhoneiros transportam riqueza para quem? Para exportação para esses países. Então agora estão decepcionados. Então pega o agronegócio e pega também as grandes empresas de transporte, né? Exatamente. Pegou esse pessoal aí. Exato. Esse é o país organizado pelo Bolsonaro. Dorvandio, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui hoje. Aqui, William, ó, blog Cartas Proféticas, o editor está aqui conosco, Dorvandio. Se você depois quiser conhecer aí os artigos, os vídeos, as entrevistas, entra lá, cartasproféticas.org. Dorvandio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Hoje estou muito feliz aqui, muito bem acompanhado por pessoas né, mulheres que realmente refletem essa realidade e me perdoem, não fico com ciúme, mas muito, muito impressionado com a Joana. Sim, né? Que representa aqui os indígenas brasileiros, a mulher indígena brasileira. A mulher indígena brasileira é bonita, a mulher indígena brasileira é estudiosa, estudante, cientista, pesquisadora, acadêmica, cara. Eu estou muito orgulhoso, muito feliz hoje por estar aqui acompanhando. Claro, que por vocês todos, né? Mas eu já estava ficando com ciúme, viu, Dorvandio? Ser acompanhado pela Joana ser acompanhado por milhões de anos aqui no nosso país, legítimo, original, né, que são os indígenas. Parabéns, muito, muito feliz mesmo de te conhecer. Viu? Obrigado, Dorvandio. Teca, obrigado a você. Quero cumprimentar a Joana por essa satisfação enorme que eu cheguei aqui e pude conhecer Joana, estou conhecendo agora, e saber dessa luta, dessa força que nós precisamos, Joana. Muito bom, muito bom. Quero me envolver mais com a questão indígena. Não sei se eu terei condições, não, você mas sempre vou tem, fazer. Teca. Não, você sempre tem. Você é uma lutadora. Mas eu achei eu sei das suas atividades. Ó, o Cláudio passa aqui.
A Terezinha de Jesus Aguiar é diretora de Assuntos Jurídicos do Sintfesp Goiás Tocantins e não tem sábado, domingo nem feriado. Com certeza você vai prestar uma grande ajuda, viu, Teca? Quero me envolver. Não bom, é que bom. Mais do que ajudar, é me envolver. É mais que isso. É mais que isso, é verdade. né? E eu queria concluir aqui dizer que não vai faltar momentos para falarmos sobre a reforma da Previdência. Nós temos que desmistificar o déficit previdenciário. Nós temos que bater forte aqui que há sim que entre fazer reforma, a primeira questão é cobrar de quem deve. Cobrando de quem deve, esse caixa será reorganizado e, com certeza, a qualidade desses benefícios prestados serão muito maiores, serão melhores, e nós estaremos dando para o povo brasileiro aquilo que ele merece, que é o trabalho de 30 anos a mulher e 35 homens, que, na mesma importância que se tem do empresário que cria suas empresas, é o trabalhador estar ali trabalhando, produzindo, que ele produz dignamente nessa relação capital e trabalho. Portanto, é fundamental, né? Não se pode, o que eles estão fazendo, os atuais donos, ou que se acha donos, entre aspas, do Brasil, eliminar o trabalho, achar que o trabalho não tem importância e que só tem importância o capital. Nós queremos aqui gritar muito forte que os trabalhadores produzem riqueza nesse país. E vamos estar certo. Aqui. Obrigado a você, Terezinha de Jesus Aguiar, diretora de Assuntos Jurídicos do Sintfesp Goiás Tocantins. Eu estou com dificuldade de falar aqui devido ao piripaque que me deu aqui na semana passada. Estou com o ouvido um pouquinho inflamado e estou com dificuldade até de falar. Teca, que também é diretora da CNTSS, da CUT Nacional. Agradecer também a presença em estúdio hoje da cientista social, mestre em Direitos Humanos, Joana Porto. Joana, obrigado pela sua presença aqui. Vamos, então, reforçar o convite para este grande evento que acontece na quarta-feira, dia 24, semana que vem, onde 10 mil indígenas de todo o Brasil estarão em Brasília, reivindicando, lutando por respeito e por direitos. É isso mesmo? Isso mesmo, Roberto. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade desse momento de fala. É muito importante para nós indígenas termos um lugar de fala, e quando se abre essas portas para a gente bota a boca no trombone, a gente fala o que acontece. Eu quero deixar bem colocado aqui que eu não falei nem metade do que se passa com a condição do indígena brasileiro hoje. Quero fazer o convite para todas e todas que estão me escutando, para o ATL, né, o Acampamento Terra Livre, que vai acontecer do dia 24 de abril ao dia 26 de abril, em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. E quero ainda pedir ajuda de quem também está ouvindo, vocês também, como vocês podem também ajudar. A gente daqui da Regional de Goiânia, estamos precisando ir para Brasília. É um momento muito importante e de estar junto com o nosso povo, unir as forças e brigar contra esse governo que o tempo inteiro nos silencia e praticam atos de colonizador, né? Quem quiser colaborar, como é que faz? Pode entrar em contato com a rádio, né? A rádio também pode passar meu contato, e eu posso passar um telefone para contato, que é de uma parente nossa, né? A Evelyn, indígena também do Pará. O telefone dela é 8106-9129. Não passei meu telefone porque ele está cortado, não recebe nem ligação. Esse 81, me ajuda a entender esse telefone aí. 81 06-9129. A gente vai publicar aqui, aí tem um prefixo lá, né? Esse aqui é 62 mesmo. A 62, Evelyn, ela é estudante de Geografia da UFG, também indígena. E de que maneiras pode ser essa ajuda? Pode ser
financeira, pode ser apoio ser financeira, pode logístico, ser apoio logístico. A gente estamos alimentação hoje também, é a necessário? gente está um pouco tranquilo, assim, não tanto, né? Porque tem o nosso deslocamento de Goiânia para Brasília, né? Logo a gente precisa se alimentar nesse trajeto. Mas lá também a gente vai ter alimentação, que é dado pela APIB, né? A PIB o que é? É a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, né? Que é uma articulação nacional. Então, qual ajuda seria importante nesse momento? Nesse momento, apoio, ônibus, a gente temos 50 alunos indígenas na UFG, da Regional de Goiânia, e esses alunos indígenas que estão na UFG são alunos do Brasil inteiro, são indígenas do Brasil inteiro, porque a UFG ela tem uma demanda, né, de acolhimento de indígenas e quilombolas para estudo, pós-graduação, e tem mais possibilidades. Então, nos unimos, né, que é a UNEI, que é a União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas, para formar esse grupo para ir para Brasília, para participar desse momento tão importante que é o ATL, tendo em vista esse contexto que o indígena está inserido nesse momento no Brasil. Né? Então, é importante a gente ir, a gente precisa ir, e a gente precisa de ajuda. A gente está pedindo ajuda de quem puder nos ajudar com ônibus, somos 50 alunos, né? Até o momento a gente tem uma van com 15 lugares, não atende a demanda nossa, né, de pessoas para ir para o acampamento, e a gente tem só a van. Precisamos, inclusive, do combustível da van, que gira em torno de R$200, e esse dinheiro também a gente não tem. Né? É isso. Olha, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, Joana Porto, cientista social, mestre em Direitos Humanos, que faz parte da coordenação da organização do Terra Livre, um evento nacional que acontece em Brasília na semana que vem, a partir do dia 24, que deve colocar na esplanada dos ministérios mais de 10 mil indígenas de todo o Brasil. Obrigado a você. Tem mais uma coisa que eu quero falar antes de finalizar. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro fez uma live na quinta-feira. Toda quinta-feira ele faz essa live para falar sobre alguns assuntos de coisas que ele está resolvendo no Brasil. E uma das coisas que ele falou foi que eu quero falar bem parecido com o que ele falou. Semana que vem, no dia 24, teremos aqui, na esplanada do Isso é o Bolsonaro falando? O Bolsonaro falando. Então fala aí, Bolsonaro. Mas eu sou mais linda, né? Claro, porque eu não sou branca como ele. Então, ele já falou, na semana do dia 24, teremos aqui cerca de 10 mil indígenas, aqui, ó, na esplanada dos ministérios, pago com o dinheiro de vocês, contribuintes. Eu quero dizer que esta declaração é falsa. Fake news? Para variar, né? Como bem a política do Bolsonaro, né? Por que é falsa? É falsa porque esse dinheiro não está vindo do Estado. Prova maior disso é que eu estou aqui numa rádio de manhã, podendo estar fazendo outras coisas, mas estou pedindo encarecidamente ajuda para estudantes da Universidade Federal de Goiás participarem ativamente do ATL. E ele fala que quem está bancando toda essa estrutura é o governo dele e os contribuintes, né, de imposto e tal, e isso não é verdade. Quem está bancando isso é a APIB, a Articulação Nacional Indígena, né, dos povos indígenas do Brasil, juntamente com todas as caravanas de todos os estados que irão participar. Ajuda a um sindicato, ajuda a uma pessoa na rua, ajuda as universidades. É assim que a gente está desenvolvendo isso para participar ativamente desse ato, que vai ser grandioso, vai ser lindo. Acompanhe pelas televisões. Existe também uma ameaça do governo Bolsonaro a ter repressão policial contra os indígenas, e eu quero falar para vocês que estamos fortes, renitentes, e não vai ter mais sangue de indígena derramado nesse país. Muito bem. Tá aí, olha só, o programa Antena Ligada de hoje vai ficando por aqui, tá? O programa volta na segunda-feira, nós vamos acompanhar certamente, viu, Joana, todas as atividades, vamos trazer matérias, e a gente agradece a você que acompanhou o programa. Se você não conhecia, curte aí, não esquece de curtir aí a nossa página no Facebook, para acompanhar o nosso material. Eu vou terminar o programa de hoje convidando todo mundo para almoçar e trazendo aqui o abraço do Felipe Mateus e vou terminar com as palavras da Joana Ribeiro. Parabéns pelo debate, Joaninha, você arrasa. Bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau.